Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Muito importante poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, poder sorver do néctar que desce direto do trono de Deus. Uma palavra que está lá em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 4, versículo 2 ao 7. Só quero ler só o primeiro versículo que já dá para a gente trabalhar com ele. O primeiro versículo que diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Paulo está enviando uma carta para a igreja de Filipos, os filipenses. Ele está dizendo para que eles tenham o mesmo sentimento. O que significa essa exortação de Paulo? Para que os membros da igreja tenham o mesmo sentimento. Ele não está dizendo aqui, por exemplo, que eles precisam ser iguais entre si, porque cada pessoa é única, cada pessoa é singular. Paulo não está dizendo que eles precisam ser amarrados dentro de uma homogeneidade forçada. Para Jesus, a diversidade não é um problema. O problema maior está na situação que muitas vezes muitos de nós passamos em âmbito de igreja e sendo igreja do Senhor. Eu faço a seguinte pergunta: quem vai cuidar dos doentes se os cuidadores estão doentes? Pois é exatamente essa situação da igreja de hoje em dia. Antigamente nós dizíamos que a igreja era um hospital de almas. A igreja está igual aos hospitais reais. Os médicos estão doentes. Os médicos estão trabalhando exaustivamente para debelar a alta de uma pandemia de proporções mundiais. Os enfermeiros estão doentes, estão estafados por causa dessa pandemia. Nós, enquanto igreja, enquanto cuidadores, também estamos doentes. E a pergunta que se faz é essa: quem vai cuidar dos cuidadores? Nós vivemos uma cultura que recalca, que administra o recalque como cura. O que significa isso? Uma pessoa precisa ser recalcada para ser curada. Isso não, em hipótese nenhuma, é bíblico. Porque a Bíblia fala nem por força, nem por violência. Não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Nós vemos essa cultura e a igreja sofre a influência dessa cultura que está no mundo. São a cultura dos opostos. Ou recalca demais, ou seja, força demais para as pessoas serem o que elas não são, ou libera demais para as pessoas esquecerem quem elas são. Nós vivemos neste paradigma, influenciados por essa cultura, por esse tempo, por essa era, a era das neuroses. Isso acabou introjetado na igreja, porque a igreja é uma organização que existe na sociedade. Ela coexiste com a sociedade. Então, como toda organização, ela vai refletir em menor ou maior grau, ela vai reproduzir em menor ou maior grau aquilo que está acontecendo ao redor dela. Então, já que nós sofremos esta influência
da cultura do recalque que está na sociedade, já que nós sofremos essa influência, né, desse tempo que administra desvios em doses homeopáticas para cuidar da alma de uma pessoa. Isso significa que ela pode sim esquecer dos princípios e cometer alguns excessos, que isso vai ser bom para ela, vai servir como uma válvula de escape. Esses são os dois ensinamentos que nós temos no mundo: é o recalque extremo ou a extrema liberdade. Não é isso que Deus tem para nós, amém? Então Deus, Ele trabalha na diversidade, não precisa de homogeneização forçada, não precisa de uniformização, não precisa de formatação, só precisa de conversão. As pessoas só precisam abrir o coração, só precisam dar lugar para o Espírito de Deus. Nós devemos deixar o Espírito de Deus ministrar as pessoas, sobretudo as pessoas que estão cuidando das pessoas. Existem milhares de pessoas doentes cuidando de doentes, pessoas recalcadas, pessoas cheias de neurose, reproduzindo no discípulo aquilo que ela é. Então a igreja precisa receber cura que vem do alto céu, cura que vem do Espírito de Deus. A igreja precisa dar lugar para o Espírito de Deus novamente trabalhar e curar os corações. Não tem ninguém que pode alcançar um coração humano. Palavra não alcança, discurso não alcança, formatação não alcança, recalque não alcança. Somente o Espírito de Deus, é a ação do Espírito de Deus que libera o bálsamo de Gileade, que libera Jesus sobre a vida das pessoas. Libera o que há nos três, libera o que há no Espírito, libera o que há no Filho, libera o que há no Pai para a nossa vida. É só assim que nós somos curados. A igreja precisa de cura, precisa colocar como seu principal aio o Espírito de Deus. Não pode se deixar levar, influenciar e colocar como guia uma doutrina, colocar como guia uma predileção política, colocar como guia uma ideologia política. Isso não vai solucionar, isso não vai trazer soluções para a igreja. Isso só vai trazer mais doença, isso só vai trazer mais divisões, isso só vai trazer mais ódio. Precisamos deixar o Espírito de Deus trabalhar no nosso meio e no nosso coração, trazendo curas. Sabe por quê? Lá está escrito no texto ali, que quando o Espírito trabalha, ele traz coisas que vão ajudar a fazer com que nós verdadeiramente sejamos curados, né? E a primeira coisa que ele traz é o espírito de cooperação. O Espírito nos ensina a cooperar. O Espírito ensina a gente entrelaçar as nossas vulnerabilidades e receber poder do alto, receber a cura do alto. Amém? Então, é isso que o Espírito quer fazer. Primeiro, nos ensinar a cooperar. O texto está dizendo isso. Segundo, ele vai trazer alegria de volta. A igreja está triste porque perdeu o foco, triste porque se desviou do Senhor dela. Amém? Então o Espírito vai nos fazer novamente estar no foco e vai dar alegria, e tudo que nós realizarmos no Senhor vai ter resultado e vai trazer alegria para o corpo. Terceira coisa que o texto está dizendo que o Espírito traz é equidade, justiça. A justiça que vem do alto, a única justiça possível para a igreja do Senhor Jesus, que vai fazer a igreja realmente ser a noiva adornada, é a justiça que vem do alto. Não é a justiça que vem do ódio, não é a justiça que vem da imposição, não é a justiça
que vem de um decreto. É a justiça que vem do decreto, sim, mas é um decreto de cima, do governante lá de cima, amém? Terceira coisa, além da quietude, a paz. Tá? Paulo fala assim, não fiquem inquietos por tudo, não deixe seu coração inquieto por tudo. Então o Espírito de Deus vai trazer quietude ao seu coração, irmão. Quietude ao coração da igreja. E a última coisa que o Espírito vai trazer é a paz que excede todo entendimento. Mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de um pandemônio que nós vivemos, o Espírito trará paz. E essas coisas vão curar a igreja. Amém? O espírito de cooperação, a alegria, a equidade, a quietude e a paz. Essas coisas vão curar o coração da igreja. Essas coisas vão curar a alma da igreja. Sabe o que é a alma da igreja? A alma da igreja são pessoas curadas. Amém? Quando as pessoas dão lugar para o Espírito de Deus, o Espírito de Deus cura a alma, cura o corpo e cura o espírito. Amém? Que Deus te abençoe, que você receba essa cura nesse dia. Que você, enquanto igreja do Senhor, seja curado. Dê lugar ao Espírito de Deus. E o Espírito de Deus venha nos ajudar a fluir na unidade, mesmo na nossa diversidade de temperamentos, mesmo na nossa diversidade de ânimos, mesmo na nossa diversidade de dons. O Espírito nos ajudará a fluir na unidade. A diversidade não é um problema. Amém? A diversidade é uma estratégia de crescimento. Amém? Que Deus te abençoe. Você, irmão, que receba esta palavra rema na tua vida hoje. Que Deus possa curar o teu coração, que Deus possa curar o coração da igreja, a alma da igreja, que é feita de pessoas curadas. Amém? Que Deus te abençoe, Pai. Nos ajuda a receber, Senhor, a cura que vem do alto essa manhã, Deus. E que o Senhor manifeste a tua glória sobre a tua igreja. E que o Senhor cure os cuidadores, Deus. Que o Senhor cure os médicos também lá que estão na frente de batalha lá na pandemia, Pai. Lá, Senhor, nos lugares mais terríveis, Pai. Ali vai nascer a esperança, amém? Ali vai jorrar a salvação em nome de Jesus. E que o Senhor também faça jorrar o bálsamo de Gileade sobre a tua igreja hoje, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que Deus te abençoe nesta manhã.